Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Eu sou o David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de português. Pode pular isso daqui. Pode pular. Só um minuto, tá, pessoal? Oi? Não, não. E pessoal, como estava dizendo, bom dia para vocês. Vamos dar início a mais uma aula de português. Já peço perdão pela interrupção. Como vocês sabem, a gente grava aqui em sala, né? Então, a gente vai aqui dar início a mais uma aula de português. Nesta aula, nós iremos trabalhar a disciplina de gêneros textuais, tá bom? Nessa disciplina de gêneros, a gente vai trabalhar aqui, vamos fazer algumas atividades relacionadas aos gêneros que vamos iniciar aqui, que é o capítulo 6, onde vamos trabalhar aí a entrevista e o artigo de opinião. Então, pessoal, muito feliz de estar aqui com todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que estejam tendo uma ótima semana, que estejam tendo um bom descanso, tá bom? É muito bom estar aqui com todos vocês. Depois dessa semana de jogos, com certeza que vocês estão aí bem eufóricos. Mas já estamos aí na metade da semana. É nossa última aula de português dessa semana. Semana que vem a gente reinicia, dando continuidade aí às nossas outras aulas, né? De gramática, produção e gêneros, tá bom? Hoje, como eu disse, a gente vai trabalhar aí os gêneros textuais. Na aula passada, a gente finalizou o capítulo 5 e hoje vamos iniciar o capítulo 6, tá bom? Só um minutinho, pessoal. Ok, pessoal? Então, como eu estava falando para vocês, a gente vai iniciar o capítulo 6, onde vamos trabalhar a entrevista e o artigo de opinião, tá bom? Isso aí eu vou explicar depois, isso está um pouco complicado. O artigo de opinião. Então, vou pedir que vocês abram seus livros na página 60, tá bom? Livro de de gêneros na página 60. Hoje eu não vou poder compartilhar o livro com vocês, eu vou utilizar o livro físico, tá bom? Nosso livro físico aqui, não o livro digital. Tá bom? Então eu vou pedir que vocês abram aí na página 60 e que acompanhem a leitura comigo. Página 60 do livro de gêneros, tá bom? Enquanto vocês abrem, eu vou colocar o cabeçalho aqui na nossa escola. Pronto, pessoal, página 60. Página 60, pessoal, vamos lá. Bom, aqui na página 60, a gente tem um texto aí, né? O texto ele tem o seguinte: descendentes precisam saber que a história da África é tão bonita quanto a da Grécia. Eu vou ler, pessoal, até a página 61, até a página 61, para a gente poder poupar tempo aqui e conseguir responder as atividades, beleza? E depois vocês pausam o vídeo aí, ou se der tempo, vocês terminam a leitura desse texto,
tá bom? Hoje, pelo nosso pouco tempo que a gente tem aqui, a gente não vai conseguir ler tudo, tá bom? Vamos lá. Descendentes precisam saber que a história da África é tão bonita quanto a da Grécia. Quando começou a se interessar pela história da África, o poeta, diplomata e historiador Alberto da Costa e Silva ouviu: por que você, um diplomata, um homem tão letrado, não vai estudar a Grécia? Justamente porque todo mundo estudava a Grécia. Explica. Ele resolveu estudar a África. Hoje é o principal africanólogo brasileiro, autor de clássicos como A Enxada e a Lança, A África antes dos portugueses e a Manilha e o Lipambo, A África e a Escravidão, de 1500 a 1700, e prepara um novo livro para completar sua trilogia sobre história africana. Formado em 57 pelo Instituto Rio Branco, Costa e Silva serviu em vários países e foi embaixador na Nigéria. É membro da Academia Brasileira de Letras, autor e organizador de mais de 30 livros. Por sua obra, recebeu em 2014 o Prêmio Camões, o mais prestigiado da língua portuguesa. Aí temos aí na página 61. BBC Brasil. Como o Brasil aprendeu a história da África? Alberto da Costa e Silva. A história da África, durante muito tempo, foi uma espécie de capítulo de antropologia e etnografia do continente africano. Eram livros que árabes e europeus escreveram sobre suas viagens, data do fim da Segunda Guerra Mundial, a consolidação da história da África, como disciplina à parte, semelhante à história da Idade Média europeia ou à história da China. Entre 1945 e 1960, seu estudo começa a ganhar grandes voos, tanto na África quanto na Europa, sobretudo Inglaterra e França. Curiosamente, o Brasil esteve ausente disso. Os historiadores brasileiros sempre viam a história das relações Brasil-África, com a África figurando como fornecedora de mão de obra escrava para o Brasil, como se o africano que era trazido à força nascesse num navio negreiro. Só um minuto, pessoal. Tirar uma dúvida aqui, pessoal. Então, continuando aqui, a BBC Brasil, o senhor poderia citar alguns exemplos? Costa e Silva. Os primeiros fornos de mineração de ferro em Minas Gerais eram africanos. Fizemos uma história de escravidão que foi violentíssima, atroz, das mais violentas das Américas, uma grande ignomínia e motivo de remorso. Começamos agora a ter noção do que devemos ao escravo, como criador e civilizador do Brasil. Quando o ouro é descoberto em Minas Gerais, o governador de Minas escreve uma carta pedindo que mandassem negros à costa da mina, na África, porque esses negros têm muita sorte. Descobrem ouro com facilidade. Os negros da costa da mina não tinham propriamente sorte. Eles sabiam, tinham a tradição milenar de exploração de ouro, tanto do ouro de bateia dos rios, quanto da escavação de minas e corredores subterrâneos. Boa parte da Orivesaria brasileira tem raízes africanas. Temos de estudar o continente africano, não como um capítulo à parte. Um gueto. A história da África está incorporada à história do mundo, porque ela foi parte e é parte da história do mundo. Que a história do negro no Brasil não seja isolada, como se o negro não tivesse sido marginal. O negro foi essencial na formação do Brasil. Aí ele faz um outro questionamento aí. Qual a importância de um personagem como Zumbi? Havia um suplemento juvenil de jornal à noite sobre grandes nomes da história. E eu me lembro perfeitamente de um caderno sobre Zumbi. Zumbi está aliado de tal maneira à ideia de liberdade, que é difícil escrever sobre ele sem ser apaixonado. Zumbi não é um nome, é um título da etnia Ambu, que significa rei ou chefe. Palmares era como um estado africano recriado no Brasil. Na África era muito comum isso. Em torno de um núcleo de poder forte se aglomeravam vários povos e formavam um novo povo. Isso é uma hipótese. Só um minuto.
Pronto, pessoal. Agora a gente parte para as respostas, as perguntas e respostas da página 64, tá bom? Aqui na página 64 a gente tem aí 3 questões, tá bom? Oi. Pronto, primeira questão aí. Durante muito tempo, estudar a história da África era algo muito remoto, principalmente pelas fontes históricas e pelas situações de conflito que várias regiões passaram. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, o continente começava a ganhar visibilidade histórica, principalmente da Inglaterra e França. O Brasil, por um bom tempo no século XX, se ausentou sobre os estudos africanos. O que se pode supor disso? E aí, pessoal? Aí vai requerer também, claro, um conhecimento histórico por parte de você. Ele quer saber o que é que se pode supor disso, do fato do Brasil ter se omitido nesses estudos acerca do continente africano. Tá bom? Após esse continente começou a ganhar visibilidade, né, na Inglaterra e na França. E aí, o que é que vocês acham que poderia ser essa hipótese aí? Tá bom? Tem a ver também, pessoal, muito com a questão dos portugueses, tá bom? Isso aqui é mais uma questão histórica, mas tem a ver com a questão dos portugueses. Reflitam aí o que é que vocês acham acerca disso. Bom, pessoal, gente, através dos portugueses, o Brasil ele passou a escravizar muitos habitantes do continente africano. Isso corroborou para uma mentalidade de sistema passado que ainda é muito presente na história recente do Brasil. Isso porque, como a gente viu no texto, os africanos tiveram grande contribuição na formação do Brasil. Apesar dessa contribuição enorme, tratamos-los como escravos, né? Como se eles tivessem, na verdade, uma dívida, quando na realidade é o contrário. Nós que temos uma dívida com eles. Bom, temos aí agora o segundo. Leia o trecho a seguir. Começamos agora a ter noção do que devemos ao escravo como criador e civilizador do Brasil. A partir de seus estudos interpretativos de língua portuguesa e das aulas de história, o que podemos entender desse trecho e a construção da sociedade brasileira? Ou seja, pessoal, o que é que a gente consegue entender acerca da formação da sociedade brasileira? Qual é a influência que isso teve aí? Tá bom? Qual é a relação entre isso aí que vocês acham que teve? Pessoal, isso colaborou, pessoal, para a miscigenação no Brasil. Nesse período de escravidão, nesse período de colonização, que os africanos foram escravizados aqui no Brasil, eles cooperaram com a miscigenação, ou seja, a junção de povos de diferentes origens, diferentes lugares. Então, hoje a gente tem um povo, uma miscigenação enorme. A gente tem descendentes de alemães, descendentes de holandeses, descendentes de franceses, descendentes de africanos. Enfim, a gente tem vários tipos de povos centralizados em um único local. Isso é o que a gente chama de miscigenação. Tá bom? Então, eles colaboraram diretamente com essa miscigenação que hoje a gente encontra aqui no Brasil. Tá bom? Muito bem. Vamos agora para o terceiro quesito. Na segunda resposta da entrevista, há uma citação do governador de Minas, justificando, por meio de uma carta, o comércio de escravizados. O que podemos inferir de tal escrita?
Ou seja, pessoal, eles queriam justificar a escravidão dos africanos, sendo que a gente sabe que não existe justificativa para isso. Tá? Mas o que é que a gente pode inferir, o que é que a gente pode entender que esse governador, através dessa carta, ele queria justificar? Qual era a justificativa dele? O que a gente pode entender aí dessa carta? Ele tentou utilizar, pessoal, diversos argumentos para justificar a escravidão do povo africano, né? A habilidade em minas de metais, o ouro, fizeram com alguns habitantes do continente africano exploradores, porque já era uma tradição milenar. Então, essas habilidades que os africanos tinham de exploração, de ouro e tudo mais, elas fizeram com que o governador quisesse justificar essa escravização dos negros. Tá bom? Então, ele tentou utilizar isso como justificativa para manter os negros, os africanos, escravos, aqui. Tá bom? Então, isso foi a tentativa, né, justificativa do governador. Passa aqui. Vamos para o quarto agora, pessoal. A história da humanidade está relacionada diretamente com a história da África. Com base nos seus conhecimentos aprendidos até aqui, realize uma pesquisa sobre algumas contribuições que as civilizações africanas deram para a história. Gente, nesse caso aqui, vocês podem utilizar como referência as aulas de história, tá bom? Para ajudar aí no conhecimento. Eu acredito que vocês já devem ter estudado acerca da história do continente africano, de como se desenvolveu esse continente, qual foi a sua contribuição para o mundo, de que forma ele contribuiu, com quais recursos, como que ele contribuiu. Então, eu acho que vocês já tiveram essa aula, então vocês vão utilizá-la agora para se referir, para utilizar aqui nessa resposta. E quer saber quais foram algumas dessas contribuições. Algumas que eu posso citar aqui para vocês, pessoal, tem a ver com a questão a relação com a água, a religião, né? Hoje a gente tem o Brasil, ele também é um país que tem a religião afro-indígena, né? Como também principal, além do cristianismo. A gente também tem essa religião aqui, o candomblé também, que tem origem africana, né? Então, a contribuição religiosa, a contribuição cultural que teve a África aqui no Brasil. Então, a religião ela está relacionada também à questão dos africanos, nós africanos, tá bom? Entre outras questões, entre outras contribuições que eles tiveram aqui. Por eu não ser professor de história, eu não posso estender muito essa resposta, né? Meu conhecimento nessa parte é limitado, mas, pelo menos na parte da linguagem, na parte da humanística, a África ela teve essa cooperação, além da formação, claro, do povo brasileiro, né? Como a gente viu, uma miscigenação que partiu especialmente por parte dos africanos. Vamos agora para o quinto. A história da África foi marcada pela existência de grandes impérios e reinos. Estabeleça a diferença entre esses termos, impérios e reinos, pessoal. Aí vocês podem recorrer ao dicionário ou a gente pode fazer uma análise simples, tá bom? Ambos se remetem à ideia de um Estado, né, de domínio sobre alguma parte. No entanto, os reinos eles estão associados a porções menores de terras, enquanto o império ele se refere a todo o domínio por trás daquilo. É como se os reinos eles estivessem dentro de um império. Tá bom? Então, como se fosse uma subdivisão, uma divisão que ocorre de acordo com a quantidade, né, o tamanho de terras que eles tiverem. Os reinos eles podem estar em vários locais de um império só. Tá bom, gente? Pronto. Então, a gente vai ficar por aqui, beleza, pessoal? Por hoje já foi suficiente.
Na próxima aula a gente continua. Temos uma última questão aqui. Essa última questão eu vou deixar que vocês respondam em casa, tá bom? Pois vai requerer que vocês façam uma reflexão acerca do que está sendo pedido, tá bom? Por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Perdão por hoje a gente não utilizar o nosso livro digital, né? Hoje eu tive que usar aqui o meu livro físico. Vocês estão conseguindo ver aí. E eu acredito que vocês conseguiram acompanhar também a aula através do livro de vocês. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, não tenham entendido alguma parte, vocês podem falar comigo no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês para ajudá-los, tá bom? Então, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Podem ir lá falar comigo no WhatsApp que eu vou ajudar, tá bom? Só um minuto, tá, pessoal? Ok, pessoal? Então, vai ficar por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, um bom descanso e nos vemos na nossa próxima aula, que será na semana que vem, tá bom? Lembrando que essa semana ainda temos aula de artes, essa contribuição e a participação de todos vocês, tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Vejo vocês em uma outra oportunidade. Semana que vem a gente volta, reiniciando nossa grade de aula, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um bom descanso, se preparem para as provas e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês no WhatsApp. Tchau, pessoal, e até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau.